Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel, né? Bem-vindo ao nosso canal Nerd TI. E nessa aula a gente vai falar sobre a função C composta. Na aula anterior eu comentei sobre a aula C simples, né? E agora a gente vai falar sobre a função C composto, tá? Aqui também é uma das funções que a gente mais utiliza dentro do Excel, dentro das planilhas. Então, qual a diferença do C simples com o C composto, né? A diferença é que no C composto a gente vai ter três ou mais condições, situações. Tá? Então, às vezes pode acontecer de você precisar ter mais de duas condições, né? Então, vou usar ainda aquela planilha da aula anterior, só que vou fazer uma pequena mudança, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou ter três situações, né? A primeira é quando o aluno tirar média igual ou maior que 7, que vai estar aprovado, né? Então, se tirou 7 para cima, está aprovado, né? Aí, qualquer segunda situação, se o aluno tirar 4 para baixo, né? Estará reprovado. Só que se ele tirar entre 4,1 e 6,9, ou seja, se ele tirar entre 4 e entre o 4 e entre o 7, ele estará de recuperação. Então, ou seja, vai ter três condições aí, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, tá? Coloquei aqui embaixo a estrutura, né, da função ser composta, tá? E aqui está assim, né, que se a gente for montar, vai ser igual ao C. A gente vai colocar aqui a condição, né, a primeira condição. E se ela for verdadeira, a gente vai colocar o resultado quando ela for verdadeira aqui, né? Depois do ponto e vírgula. Depois a gente vai colocar mais um ponto e vírgula, só que eu vou colocar mais uma condição, né? Mais uma função C. Então a diferença da C composta e simples também seria na hora que você for montar. Você vai precisar inserir outra função C, porque eu vou ter mais duas condições, né? Então vou colocar C, não precisa colocar sinal de igual, tá? Igual só no começo. C, abre parênteses, coloca outra condição, resultado verdadeiro, né? E o finalzinho, resultado falso, tá? Então a gente vai ver aqui na prática, né, para ficar mais fácil pra gente. Então eu vou colocar aqui ali na situação, né? Então vou colocar igual função C e eu vou abrir parênteses. Então a gente vai pegar aqui a média, né? Vou clicar aqui em cima da média do primeiro aluno, né? Se for no caso aqui, caso tenha dúvida, você pode olhar aqui nos símbolos, né? Então se for maior igual, né, a 7. Então se a média dele for maior ou igual a 7, vou colocar aqui ponto e vírgula, né? Que eu já coloquei a minha condição. Então terminou a condição, coloca ponto e vírgula. Como é uma frase, né? Eu vou colocar aqui aspas duplas. Então tiro o shift e aperto o aspas que está ali perto do ESC. Né? Vou abrir aspas, vou colocar aqui aprovado. Vou fechar aspas. Então a primeira condição eu já fiz, tá? Então vou colocar aqui ponto e vírgula. Só que eu vou ter mais duas condições. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar outra função C. Vou colocar aqui C, vou abrir parênteses, né? Vou clicar novamente na média ali, né? Como aqui aqui a função ele veio um pouquinho em cima da média aqui, então eu vou digitar F3, né? Então nesse caso aqui, se ele for menor, né? Se ele for menor que 4, né? Ele está reprovado. Então, se o aluno tirou, né, menor que 4, ele está reprovado. Então, se a média for menor que 4, né, vai estar reprovado. Então, eu vou colocar ponto e vírgula e o resultado. Então, reprovado, fecho aspas aqui. Ponto e vírgula, né? Então, eu já coloquei se ele é aprovado, já coloquei se for reprovado. Uma dica: sempre a última condição não precisa colocar função C, só coloca o resultado. Ou seja, se ele não foi aprovado, se ele não foi reprovado, quer dizer que ele está de recuperação. Então essa última, sempre na última condição, não precisa a gente precisar colocar outra função C, tá? Se você colocar, vai funcionar, mas não precisa. Você vai digitar, vai quebrar a cabeça fazer outra condição, não precisa. Sempre a última condição, só você colocar o que você quer que aconteça, se for falso, né? Então aqui eu quero que ele seja de recuperação. Fecho aspas e fecho parênteses e clico no Enter. Lá, aprovado, né? Então, ele vai lá verificar quem é o F3, né? No caso aqui, o F3 é o 7,1. Então, 7,1 é maior ou igual a 7? Sim, então ele escreveu aprovado.
Então imagine que não fosse. Imagine que fosse o valor 6, por exemplo. 6 é maior ou igual a 7? Não. O que vai fazer? Vai vir para o segundo ponto e vírgula. No segundo ponto e vírgula tem outra função C. Então vai pegar esse valor 6 e vai comparar. 6 é menor que 4? Né? Não. Então vai fazer, vai lá para o segundo ponto e vírgula. Que vai mostrar para a gente recuperação. Tá? Se eu fosse vai, o valor 3, por exemplo. Aí ele ia colocar reprovado. Vou clicar aqui no Enter. Né? Eu vou clicar aqui. No meu caso eu não tenho nenhuma menor que de 4 aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, vou mudar. Vou colocar aqui 3. Né? Vou colocar 3. Vou colocar aqui 3 também. Olha lá. Deu 3,8 a média, tá reprovado, tá? Então aqui ó, aprovado, aqui a pessoa tirou 5,6 tá de recuperação e aqui ele tirou 3, tá reprovado, tá? Então, a única diferença da função C simples e composta seria isso. Quando eu tenho mais de 3 condições, né, seria uma C composta, e nesse caso aí eu teria que inserir mais uma função C aqui dentro da nossa função. Então a gente vai inserir mais outra função C. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam aí de curtir, né, o nosso blog, curtir aí o nosso canal, tá? E até a próxima.
Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel, né? Bem-vindo ao nosso canal Nerd TI. E nessa aula a gente vai falar sobre a função C composta. Na aula anterior eu comentei sobre a aula C simples, né? E agora a gente vai falar sobre a função C composto, tá? Aqui também é uma das funções que a gente mais utiliza dentro do Excel, dentro das planilhas. Então, qual a diferença do C simples com o C composto, né? A diferença é que no C composto a gente vai ter três ou mais condições, situações. Tá? Então, às vezes pode acontecer de você precisar ter mais de duas condições, né? Então, vou usar ainda aquela planilha da aula anterior, só que vou fazer uma pequena mudança, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou ter três situações, né? A primeira é quando o aluno tirar média igual ou maior que 7, que vai estar aprovado, né? Então, se tirou 7 para cima, está aprovado, né? Aí, qualquer segunda situação, se o aluno tirar 4 para baixo, né? Estará reprovado. Só que se ele tirar entre 4,1 e 6,9, ou seja, se ele tirar entre 4 e entre o 4 e entre o 7, ele estará de recuperação. Então, ou seja, vai ter três condições aí, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui, tá? Coloquei aqui embaixo a estrutura, né, da função ser composta, tá? E aqui está assim, né, que se a gente for montar, vai ser igual ao C. A gente vai colocar aqui a condição, né, a primeira condição. E se ela for verdadeira, a gente vai colocar o resultado quando ela for verdadeira aqui, né? Depois do ponto e vírgula. Depois a gente vai colocar mais um ponto e vírgula, só que eu vou colocar mais uma condição, né? Mais uma função C. Então a diferença da C composta e C simples também seria isso. Na hora que você for montar, você vai precisar inserir outra função C, porque eu vou ter mais duas condições, né? Então vou colocar C, não precisa colocar sinal de igual, tá? Igual só no começo. C, abre parênteses, coloca outra condição, resultado verdadeiro, né? E o finalzinho, resultado falso, tá? Então a gente vai ver aqui na prática, né, para ficar mais fácil pra gente. Então eu vou colocar aqui ali na situação, né? Então vou colocar igual função C e eu vou abrir parênteses. Então a gente vai pegar aqui a média, né? Vou clicar aqui em cima da média do primeiro aluno, né? Se for, no caso aqui, caso tenha dúvida, você pode olhar aqui nos símbolos, né? Então se for maior, igual, né, a 7. Então se a média dele for maior ou igual a 7, vou colocar aqui ponto e vírgula, né? Que eu já coloquei a minha condição. Então terminou a condição, coloca ponto e vírgula. Como é uma frase, né? Eu vou colocar aqui aspas duplas. Então tiro o shift e aperto o aspas que está ali perto do ESC. Né? Vou abrir aspas, vou colocar aqui aprovado. Vou fechar aspas. Então a primeira condição eu já fiz, tá? Então vou colocar aqui ponto e vírgula. Só que eu vou ter mais duas condições. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que colocar outra função C. Vou colocar aqui C, vou abrir parênteses, né? Vou clicar novamente na média ali, né? Como aqui aqui a função ele veio um pouquinho em cima da média aqui, então eu vou digitar F3, né? Então nesse caso aqui, se ele for menor, né? Se ele for menor que 4, né? Ele está reprovado. Então, se o aluno tirou, né, menor que 4, ele está reprovado. Então, se a média for menor que 4, né, vai estar reprovado. Então, eu vou colocar ponto e vírgula e o resultado. Então, reprovado, fecho aspas aqui. Ponto e vírgula, né? Então, eu já coloquei se ele é aprovado, já coloquei se for reprovado. Uma dica: sempre a última condição não precisa colocar função C, só coloca o resultado. Ou seja, se ele não foi aprovado, se ele não foi reprovado, quer dizer que ele está de recuperação. Então essa última, sempre na última condição, não precisa a gente precisar colocar outra função C, tá? Se você colocar, vai funcionar, mas não precisa. Você vai digitar, vai quebrar a cabeça para fazer outra condição, não precisa. Sempre a última condição, só você colocar o que você quer que aconteça, se for falso, né? Então aqui eu quero que ele seja de recuperação. Fecho aspas e fecho parênteses e clico no Enter. Lá, aprovado, né? Então, ele vai lá verificar quem é o F3, né? No caso aqui, o F3 é o 7,1. Então,
7,1 é maior ou igual a 7? Sim, então ele escreveu aprovado. Então imagine que não fosse. Imagine que fosse o valor 6, por exemplo. 6 é maior ou igual a 7? Não. O que vai fazer? Ele vai vir para o segundo ponto e vírgula. No segundo ponto e vírgula tem outra função C. Então vai pegar esse valor 6 e vai comparar. 6 é menor que 4? Né? Não. Então vai fazer, vai lá para o segundo ponto e vírgula. Que vai mostrar para a gente recuperação. Tá? Se eu fosse o valor 3, por exemplo, aí ele ia colocar reprovado. Vou clicar aqui no Enter, né? Eu vou clicar aqui. No meu caso, eu não tenho nenhuma menor que de 4 aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, vou mudar. Vou colocar aqui 3, né? Vou colocar 3. Vou colocar aqui 3 também. Olha lá. Deu 3,8 da média, tá? Reprovado, tá? Então aqui, ó, aprovado. Aqui a pessoa tirou 5,6, tá? De recuperação. E aqui ele tirou 3,8, tá? Reprovado, tá? Então, a única diferença da função C simples e composta seria isso. Quando eu tenho mais de 3 condições, né? Seria uma C composta. E nesse caso aí eu teria que inserir mais uma função C aqui dentro da nossa função. Então a gente vai inserir mais outra função C. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam aí de curtir, né? O nosso blog, curtir aí o nosso canal, tá? E até a próxima.